Ari, então existe a palavra persons e a palavra peoples. Ela existe? A gente pode usar no inglês? É isso que a gente vai ver hoje no nosso canal Inglês Complicado. Vamos lá? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, tudo certo? Bom, gente, no nosso vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que parece super fácil, super tranquilo de entender, mas que causa uma certa dúvida entre as pessoas e que ele tem alguns desdobramentos que muita gente não sabe da existência, que é a diferença de people, person, peoples, persons, como que usa isso, ok? Mas antes disso, gente, eu vou pedir para vocês curtirem, para vocês comentarem, para vocês compartilharem e para vocês se inscreverem no nosso canal, porque vocês sabem que está tendo bastante coisa para vocês assistirem, para vocês se informarem sobre inglês. E se você tá vendo que tem coisa tipo, eu já sei, manda para aquele amigo que não sabe. Eu tenho certeza que se tem algum amigo que deve ter dúvida sobre alguma coisa que eu já falei ou que eu vou falar. Ok, pessoal? Bom, então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que já parece um tanto quanto batido, que eu tenho certeza que se você já fez inglês, você já deve ter ouvido isso. Ou se você tá pensando em fazer inglês, você você já deve ter tido essa dúvida. Ou se você não estuda inglês, mas você já ouviu em algum momento, já ouviu alguém falando person, já ouviu alguém falando people, e foi procurar a tradução lá no Google Tradutor e apareceu pessoa. E aí você ficou tipo, que? What? Bom, é sobre isso que a gente vai falar. Mas vamos lá então, vamos para o nosso assunto real. Qual que é a diferença entre eles? Bom, se a gente for utilizar a palavra person sozinha, a gente vai entender ela, a gente vai usar ela quando a gente está se referindo a uma pessoa. Então, se eu quero falar uma pessoa no singular, eu vou falar, por exemplo, person. Por exemplo, aqui, eu tô sozinha, tá, gente? Então, eu vou dizer, I am a person. Eu sou uma pessoa, ok? Então, uma pessoa, person. Agora, se eu quero falar de pessoas no plural, 2, 3, 10, 2.000, não interessa a quantidade, eu vou falar o nosso people. Então, por exemplo, eu quero falar que tem várias pessoas aqui. There are a lot of people here. People here. Por que, gente? A gente não vai colocar o S nesse sentido, porque a palavra people já é plural. O S ali vai ficar redundante quando você está querendo se referir a pessoas existentes em um local, ou enfim, pessoas de modo geral. Porém, gente, essa é a regra geral, a regra que a maioria das pessoas conhecem, a maioria das pessoas utilizam logo que estão começando o inglês e logo que você aprende também, o pessoal de nível intermediário, avançado, usa muito essa regra e essa é a regra geral mesmo do inglês. Mas existe uma forma de a gente utilizar persons e peoples em inglês, sem estar errado, mas o contexto dela vai ser diferente, obviamente. Como que vai funcionar, gente? Se eu utilizar persons assim, com esse S no final, quando eu quero falar de coisas utilizadas em meios legais, tipo, quando eu tô falando de alguma coisa relacionada à lei, ou alguma coisa relacionada a uma regra. Por exemplo, eu quero falar que, sei lá, a polícia cuida de pessoas desaparecidas. Então, the police department looking for missing persons. The police department looking for missing persons. Por que a gente vai colocar esse S no final? A gente está falando de pessoas, mas são pessoas desaparecidas. Então, nesse caso, como é uma coisa legal, é uma coisa relacionada a uma regra, é uma coisa tipo de um uso não corriqueiro, a gente pode colocar esse S no final. Nesse caso. E o peoples também pode ser utilizado com S no final, mas a gente vai utilizar peoples com S no final quando nós estamos falando de povos, de diferentes grupos de pessoas. Por exemplo, here in Brazil we have a lot of different peoples. Aqui no Brasil nós temos muitos grupos diferentes de pessoas. A gente está falando de povos diferentes. Povos indígenas, enfim, povos de modo geral,
ok? Então, se a gente está querendo se referir a povos, a gente pode utilizar peoples. Se a gente está se referindo a coisas legais, a gente pode utilizar persons. E elas não vão estar erradas, o contexto dela funciona. Agora, se eu quero falar de uma pessoa, normal, tipo eu sou uma pessoa, I am a person. Agora, se eu quero falar de pessoas, que tem várias pessoas em algum lugar, você pode utilizar people, sem um S no final. Ok, pessoal, então é uma coisa super simples, mas dá toda a diferença quando você vai falar, você consegue perceber a diferença entre quem domina bem o assunto e quem fica um pouco de dúvida. Então, lembre dessa regra, que é a forma correta da gente utilizar essas palavras, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, agora a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um beijo, bye bye!